Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentados com um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Irandi Protásio e estou aqui com os meus amigos de sempre, Admilson Barbosa e Delina Protásio. Olá, Delina! Olá, pessoal! Feliz Ano Novo a todos! Que seja um ano de muita luz, saúde e prosperidade. Olá, Barbosa! Olá, Irandi, olá, Delina, olá a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo e assistindo. Que todos tenhamos um feliz Ano Novo, com muita paz, muita luz e muita saúde e fé. Muito bem, muito bom. E o nosso podcast deste mês é Feliz Ano Novo, a Boa Nova, renovando o espírito e o coração. E vamos dar, então, início com o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, abordando a Boa Nova, renovando o espírito e o coração. Aqui a Boa Nova é o Evangelho que Jesus nos trouxe. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Delina, nós vimos Jesus vir aqui e dizer assim, eu não vim destruir a lei. Isso era porque nós não estávamos, praticando as leis trazidas por Moisés e os profetas, não é? Eu acho que sim, em partes. Eu acho que a gente tem que entender que há uma continuidade da lei divina, né? Conforme os seres vão se capacitando, capacitando seu entendimento moral e intelectual. Né? E o que isso quer dizer? Que quando lá atrás Moisés assume a responsabilidade de cuidar do povo hebreu após a saída deles do Egito, o que ele constatou? Que o povo era indisciplinado. O povo passou mais de 400 anos cativo dos egípcios. E por isso, muito da sua cultura, da sua religião, foi se perdendo. Inclusive, uma parte da religião que era importantíssima daquele povo era que eles eram monoteístas. Eles acreditavam em um único Deus. E isso também estava se perdendo, porque eles mesclavam com a cultura egípcia, que era politeísta. Então, muitos dos hebreus da época, eles tinham imagens de outros deuses que os egípcios adoravam, rezavam para outros deuses. Eles estavam ali numa miscigenação de cultura e esquecendo as suas raízes. Então, Moisés também teve, essa responsabilidade de trazer o povo de volta para a sua cultura verdadeira, para a sua religião verdadeira, porque Jesus iria nascer naquele povo, Então precisava ser um povo monoteísta. Então, as leis mosaicas que a gente já viu aí, algumas, durante os nossos podcasts, eram duras, porque o povo precisava ser disciplinado novamente, Eles precisavam resgatar suas crenças, formar sua moral, e por isso a importância daquelas leis para o povo hebreu daquela época. Olha só a primeira lei. Só existe um Deus. Ame a Deus e não as imagens que representam outros deuses. Aqui, essa primeira lei já está resgatando a crença no monoteísmo, dizendo para eles, olha aqui, só um Deus. Não tem Deus do sol, Deus do vento, Deus da justiça. Não é isso, é um Deus apenas. E aí, essa também era importante. Ame a Deus e não as imagens, Porque o povo egípcio ele tinha essa característica de construir imagens, para representar os deuses, que eram metade humanos, metade animais, que era da cultura egípcia deles, era o adiantamento moral daquele povo. Já o povo hebreu, eles já tinham a crença do monoteísmo e Moisés estava resgatando, aquelas crenças.
E se a gente for olhar também as outras leis, né, elas também servem de formação para o povo. Por exemplo, nós temos lá: não fale o nome de Deus em vão, santifique o dia de sábado, respeite e ame o seu pai e sua mãe, não mate, seja fiel a quem ama, não roube, não minta nem acuse ninguém, não deseje o que não é seu, não queira demasiadamente coisas materiais. Começou com essas 10 leis e depois a gente sabe que aí veio todos os outros livros do Pentateuco, com outras leis que eram vindas dessas 10 aqui, né, que eram para reconstituir a moral do povo, né, dizendo para eles o que eles podiam e o que eles não podiam fazer, principalmente, porque eles eram bastante indisciplinados, né? E aí, 1.500 anos depois, mais ou menos, quando chega a hora do Cristo iniciar sua tarefa conosco, já havia uma maturidade de uma grande parte daqueles espíritos que foram vivendo sobre a lei de Moisés, né? Para aceitar as verdades espirituais que Jesus iria trazer. Então, esses espíritos aqui, eles já estavam prontos para receber a boa nova, né? Porém, essas verdades, né, que Jesus ia trazer, elas eram o quê? As interpretações corretas da própria lei que eles tinham lá. Por isso que ele diz que ele não veio destruir, né, nenhuma lei. Para vocês visualizarem melhor essa continuidade da lei divina, eu achei um profeta chamado Jeremias. E lá no capítulo 31 de Jeremias, ele fala assim, 600 anos antes da vinda do Cristo, ele diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Quando não será a aliança que fiz com os meus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei do Egito. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, será diferente. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Olha que bonito. E o que Jesus sempre diz? Que ele veio instaurar o reino de Deus no coração das pessoas. Né? Então você vê essa continuidade. Primeiro eles precisavam entender o que eles podiam ou não podiam fazer. Né? Reconstituir toda a moral do povo, as crenças, a cultura. E aí quando Jesus vem, ele vem instaurar o reino de Deus no coração das pessoas, porque elas já estavam prontas para receber aquele entendimento, né? E Jesus vem nos ensinar e nos exemplificar o amar ao próximo, o amar a Deus e todas aquelas outras virtudes, né, que ele nos trouxe. E eu entendo que, assim, não é que o povo não seguia as leis de Moisés, mas até o poder de entender as leis, ele estava circunscrito ali a uma pequeníssima parte da população, né? Os fariseus, os escribas, aquela parte da população que vivia ali nos templos, né? E a maioria destes não guiavam o povo para Deus como deveriam. Esse era o papel deles, mas muitos não faziam isso, né? Eles estavam interessados na parte material, na parte econômica e tudo mais, né? Eles seguiam mais as leis também ao pé da letra. E a parte moral ficava ao léu, né? Daí a importância da vinda do Cristo. Ele vem nos trazer toda essa parte moral das leis e nos anunciar o reino de Deus, né? Então, quando Jesus vem, ele começa a nos mostrar o que é verdadeiramente, né, espiritual, moral, dentro daquelas leis que já existiam, né? E claro que ele também desmistifica algumas leis que eles tinham tomado ao pé da letra. Por exemplo, santifique o dia de sábado. Jesus ia lá, curava no sábado, deixava o povo doido. Falava assim, mas é sábado, o senhor não pode fazer isso? Aí ele falou assim, mas como não? Se a pessoa vem me procurar, precisa de ajuda, você não vai ajudar? Porque, ai, olha, você passa aqui amanhã que eu te curo? Não faz sentido, né, ele dizer isso para uma pessoa. Então ele também desmistifica algumas coisas. Esse santifique o dia de sábado, ele diz para a gente, né, que é porque a gente precisa ter um dia para a gente estudar as leis de Deus, né, ir no centro espírita, ir na igreja, ir no templo,
né? Ou fazer suas orações em casa. É muito importante a gente cuidar da nossa espiritualidade, né? Então, ele vem nos ensinar essa parte. Não é o dia que importa, é o ato, né? Em si. E foi isso que eu entendi. Muito bom, muito bom, muito bem, muito bem. Ô Barbosa, diante de tudo isso, você entende que Jesus veio renovar o nosso espírito, o nosso coração, quando ele esteve aqui? Mas primeiro deixa eu dizer uma coisinha aqui. Eu gosto muito de ouvir a Adelina. Porque ela nos passa tudo aquilo que a gente quer ouvir. Então, praticamente, a minha resposta ela já respondeu toda aí. Né? Eu vou só acrescentar uma coisa, é só afirmar, né, que realmente como ele mesmo falou, ele não veio para destruir as leis, mas renovar, trazer novos ensinamentos, principalmente nos mostrando que a renovação espiritual é bem mais importante que a renovação da carne. Ele não veio destruir as leis, ele simplesmente veio mostrar elas de uma forma que todos ali entendessem, a exemplo das formas como ele usava as parábolas. Né? Aquelas pessoas eram muito, vamos dizer, atrasadas mentalmente, né? e muito duras, grosseiras. Então, ele usava as parábolas de uma forma que todos entendiam. Então, nada ele modificou, nada ele destruiu. Ele simplesmente explicou de uma forma que todos eles tivessem entendido, que todos eles entendessem. Então, é como a Adelina falou, né? Nada foi modificado, somente explicado. Deus, até aquele momento, era tido como um justiceiro, como um pai que cobrava, um pai que julgava, um pai que massacrava, um pai que punia. E Jesus veio mostrar que Deus não é punitivo. Deus não era daquela forma como eles viam. Né? Deus era amor. E foi isso que ele passou para todos e de uma forma que todos entendessem. Já que a lei mosaica ela era muito rígida. Quem as transmitia de forma a amedrontar, a deixar aquelas pessoas naquela época presos ao que eles queriam que fosse, da forma que eles queriam que fosse. E Jesus veio mudar isso. É como a Adelina explicou aí no sábado. No sábado ninguém fazia nada. Ora, então se deixaria morrer porque o médico não poderia, né, atender um paciente naquele dia. Então o paciente ia morrer. Ou então esperar para adoecer no domingo. E Jesus veio mostrar que não era assim. Então é isso. Ele não veio destruir nada, ele veio somente renovar e explicar claramente e de uma forma amorosa como eram as leis de Deus. Muito, muito bonito. E a gente percebe que ele trouxe, como vocês disseram, o amor, né? Naquele tempo, né, como vocês disseram, o povo era duro, era assim, as leis eram muito rígidas, e ele vem e flexibiliza, e ele mostra, então, Deus como pai, como o Barbosa falou, e deixa alguns ficam, né, a maioria fica de boca aberta, né, e aqueles que necessitavam acorreram a ele, porque ele deu a esperança, trouxe a esperança àquele povo, né, que não tinha esperança nenhuma. Eles viviam naquela situação triste, subjugados, tanto pelo Sinédrio como por Roma, né, e não tinham a quem recorrer. E, nesse momento, eles recorrem a Jesus, mas Jesus diz a eles que eles têm que recorrer ao Pai, e mostra o Pai de amor. Então, realmente, algo assim é revolucionário. Né? Nós estamos precisando dessa revolução hoje, sabe? Nós estamos necessitando. Mas, Adelina, então você concorda, diante de que eu estou falando, que nós estamos precisando dessa revolução hoje, que passados aí mais de 2000 anos, nós ainda não entendemos a mensagem do Cristo? E qual é o caminho para viver o Evangelho? A nossa evolução ela acontece a passos muito pequenos, né?
E eu fiquei pensando, né, sobre essa pergunta, e aí eu me lembrei de algo que eu aprendi na faculdade, na aula de psicologia, se eu não me engano, que é sobre o processo de aprendizagem de uma nova habilidade, né? E o que Jesus trazia para a gente era realmente novos valores, né? Ele falava para a gente amar ao próximo, para a gente ter fé, para a gente ser tolerante, para nós sermos humildes. E a gente tinha que aprender, né? Aquilo ali do zero, porque muitas pessoas não sabiam nem o que era. Né? E aí, nesse processo, né, ele explica para a gente que tem 4 estágios. Aí vamos ver se a gente se identifica em algum desses estágios, tá bom? Eu me identifiquei. O primeiro estágio, eles escrevem como sendo a incompetência inconsciente. Então, o que quer dizer? É o estágio onde a pessoa ainda não sabe que existe aquela habilidade a ser aprendida. Ou não dá importância a ela, porque não faz falta. Né? Por exemplo, um bebê ainda não sabe ler ou escrever. E ele também não dá falta disso, porque ele não precisa dessas habilidades. Então, ele é um incompetente inconsciente, ele nem sabe que existe ainda esse negócio de ler e escrever. Uma pessoa que não sabe dirigir, ela também não quer aprender, também porque não precisa, ou porque não gosta, né? Aquela habilidade para ela lá, ela não tem interesse. Ou, por exemplo, um povo primitivo, que não sabia fazer o fogo, por exemplo, lá da era paleolítica, né? Então, eles, às vezes, não tinham nem conhecimento das leis naturais, não sabia como se esfregar 2 pedrinhas ou 2 gravetos poderia lá formar o fogo. Eles não sabiam. Então, nesse estágio, eles são incompetentes e inconscientes. Para você ir para o próximo estágio, você tem que reconhecer a sua incompetência. E o principal, dar valor à habilidade que você vai conquistar. Então, imagina lá, o povo, antes de Jesus, eles estavam nesse estágio, eles eram incompetentes e inconscientes. Ninguém disse para eles lá que Deus era um Deus de amor. Ninguém disse para eles lá que eles deveriam amar ao próximo, né? Isso foram verdades que Jesus trouxe depois. Então, o povo estava, a gente, acho que posso até me incluir lá. Estávamos nesse estágio antes da vinda do Cristo. Aí vamos para o segundo estágio. O segundo estágio, ele já é a incompetência consciente. É nesse estágio, né, que começamos a aprender de fato. É onde a gente reconhece que tem uma incompetência em algo. A gente não sabe fazer alguma coisa, a gente precisa aprender. E automaticamente começamos a dar um alto valor a essa habilidade que precisamos aprender. Eu preciso aprender isso, né? Nesse estágio é onde já se sabe o que se não consegue fazer, porém está disposto a aprender. E é nesse estágio também que é considerado o mais difícil, porque é aqui que vamos começar a praticar uma nova habilidade e com certeza vai ter o quê? Erros e falhas, gerando um sentimento de frustração. Então, por exemplo, a criança, quando ela começa a aprender a ler e escrever, aqui eu tive o exemplo da minha irmãzinha, a Marcela. Nossa, quando ela começou a aprender a ler e escrever, era tão difícil, ela se estressava tanto, porque a letra não estava igual que a professora mostrou, a minha letra era diferente do da professora, e aí você tem que explicar para ela que todas as letras são diferentes, e ela não aceita, porque ela só viu o da professora, né? E aí é difícil, você tem que ter muita paciência. Esse é o estágio, ela está aprendendo. Né? Ou, por exemplo, quando a pessoa começa a aprender a dirigir, ela vai ter aulas lá. Aí, erra a marcha, morre o carro, bate o carro estacionando. Nossa, essa eu posso pegar por mim. Eu trabalhava, na época que eu comecei a aprender a dirigir, eu trabalhava assim a 7 minutos de carro. Dirigir, sabe? É um percurso muito pequeno até a Buturuçu. Eu consegui morrer o meu carro 13 vezes. E aí eu ficava pensando assim, nossa, hoje, né? Porque eu já sei como é que eu consegui vou fazer o carro morrer 13 vezes para chegar dali aqui. Não, mas
fazer o quê? Eu tô aprendendo. Erros e falhas acontecem, né? Errava a marcha, bati o carro quando estava estacionando, aí meu carro ficou tipo anos com nada. Né? Porque eu vou deixar lá amassado até eu aprender de fato. Acontece, né? Ou, por exemplo, né, quando a gente aprende assim, eu preciso ser mais paciente. Aí vem, você tá no trânsito, aí alguém te dá uma fechada, você grita. A gente não tem paciência com o filho, com a filha, com o marido, com o esposo, a esposa, os genros, a nora. Você ainda, você sabe que é aquele, é um esforço. Você sabe que você precisa, mas na hora que você precisa, você não consegue, você falha, né? Não consegue. Ou a gente sabe, ou sabemos que nós precisamos ter fé, mas é um problema, aí a gente se desespera, não ora, não pede proteção, né? Nós sabemos que a gente precisa amar ao próximo, mas aí, quando tem uma oportunidade, a gente fala mal do próximo, a gente julga, né? Nós estamos, eu acho que uma grande parcela da população da Terra está muito nesse estágio ainda, né? Quando se fala sobre os ensinamentos de Jesus. Eu acho que eu estou bastante aqui ainda nesse estágio. De vez em quando eu fico até chateada. Tipo, eu sei que eu preciso ser assim. Aí quando acontece alguma coisa, você age de uma forma contrária. Aí depois eu fico pensando, poxa, mas eu não podia ter feito assim, era para ter feito dessa forma. Né? Então, nesse estágio é quando você conhece que você precisa daquela competência, daquela habilidade, mas você ainda está no início, então você erra muitas vezes. Você não consegue, né, todas as vezes acertar, colocar em prática aquele ensinamento. Aí vamos para o terceiro estágio. O terceiro estágio ele já se chama competência consciente, que é onde a gente vai experimentar e praticar essa nova habilidade. É o momento onde a gente já sabe executar essa nova habilidade, mas ainda de maneira mecânica. A gente ainda depende de muita atenção para não errar. Então, esse estágio ele já é mais fácil do que o anterior, porém ainda a gente demanda ali muita atenção e esforço na execução dessa habilidade, né? Então, é comum as pessoas à sua volta também reconhecer o esforço que você está realizando. Tipo, o Irandir está mudando, o Lil Barbosa está se esforçando. As pessoas já começam a ver ali uma mudança em você. Né? O desconforto para você executar essa habilidade ali é bem menor. E ainda fala que pode ser divertido e motivador, né? Uma vez, né, que os resultados já começaram a aparecer. Então, por exemplo, quando a criança já começa a dominar as sílabas quando lê e escreve. Então, ela vai ler já direitinho, não vai ficar tão estressada quando ela escreve alguma coisa. Ela ainda precisa prestar atenção. Tem coisa que é com 2 S, tem coisa que vai ser com C cedilha. Esse S aqui tem som de Z, mas se escreve com S. Ela ainda precisa prestar bastante atenção em alguns detalhes, mas a maior parte ali ela já está dominando. Ela consegue ler pequenos livros, né, e tudo mais. Ou quando a pessoa já aprende a dirigir mais direitinho, mas ainda precisa prestar atenção quando vai trocar de marcha, quando tem que fazer uma baliza, mas já está indo para estágios melhores, né? Ou quando a gente sabe que precisamos ser pacientes e conseguimos nos dominar, para a gente não gritar, não explodir com ninguém, né? Se erramos, pedimos desculpas. Sabemos que precisamos ter fé e já demonstramos ter mais confiança, nos colocamos nas situações mais positivamente. Se estamos numa situação muito difícil, lembramos de orar a Deus, conversamos com Ele, né? Fortalecemos a nossa fé. Sabemos que precisamos amar ao próximo e começamos a ser mais tolerantes, a julgar menos, ter consciência de que todos têm seus defeitos e qualidades, né? Vou participar de algum projeto de caridade, vou enxergar o lado mais positivo que cada um tem. A gente vai fazendo aquele esforço diário. Eu acredito também que tem muitas pessoas que estão nesse estágio aqui, né? Quando a gente fala sobre os ensinamentos de Jesus. E o último estágio
é a competência inconsciente, que é quando a gente faz sem perceber. Aquela habilidade, ela se torna natural para você, né? Vocês já ouviram aquela frase, a prática leva à perfeição? Essa é a fase. Nessa fase, a nova habilidade, ela foi executada tantas vezes que agora ela é realizada com perfeição, né? Em alguns casos, o domínio dessa habilidade é tanto que a pessoa até começa a moldar a habilidade ou adaptar melhor ao contexto em que você vive. E, por exemplo, a criança, ela já lê livros, ela consegue interpretar os textos corretamente, né? Ou quando a pessoa dirige inconscientemente, ela já troca marcha, ela breca quando ela precisa. Ou quando você demonstra com as suas atitudes as virtudes que você conquistou. Você é paciente, você é amoroso, você perdoa as ofensas, você é humilde, você tem fé, né? E esse estágio aqui, ele me lembra, assim, muito Jesus, naquele tempo lá em que ele viveu entre nós, né? Você via que ele amava as pessoas, porque era da natureza dele amar, né? Ele perdoava as ofensas, porque era da natureza dele perdoar. Muitas pessoas falam, né? Não, Jesus nunca precisou perdoar ninguém porque ele não se sentia ofendido. Já era da natureza dele. Ele não, né? Essas coisas pequenas, né? Não atingiam ele, porque ele já era da natureza dele perdoar. Ele tinha fé em Deus, né? Porque já era da natureza dele ter essa confiança no Pai. Ele era manso e pacífico, porque era da natureza dele ser da paz. Né? Eram virtudes que eram naturais para ele. Ele demonstrava ali de uma forma já inconsciente até. Né? Não era tão mecânica que nem a nossa, que a gente precisa prestar atenção nos nossos atos ainda. Né? A gente sabe que precisa ser assim, mas a gente precisa prestar bastante atenção ainda nos nossos atos. Né? E aí, vocês perguntaram, né, sobre o caminho para viver o evangelho, e eu acho que esse último estágio, né, tem essa frase muito importante para nós, que a prática leva à perfeição, e eu acho que isso é real, né, com pequenas habilidades ou com grandes habilidades, que a gente precisa conquistar, e aí, né, a gente precisa praticar essas habilidades durante a nossa vida. Ai, Delina, mas é muito difícil a gente conquistar numa vida só. Não tem problema. Nós temos aí o que? A reencarnação. Então, você vai praticando essas habilidades, a paciência, a tolerância, todas essas virtudes que Jesus nos trouxe durante todas as reencarnações. Elas não são fáceis de se conquistar, né? Mas é impossível? Não. Tá aí os nossos mentores espirituais, né, esses espíritos de luz, que todos eles conquistaram, né, essas virtudes e ainda estão tentando alcançar patamares maiores. Eles também estão nesse grande processo de evolução. E é isso, né? A prática faz a perfeição, e a prática das virtudes, né, que a gente precisa adquirir vai fazer com que a gente evolua e sejamos felizes. E o caminho é você primeiro reconhecer que você precisa, né, desses ensinamentos de Jesus. Quando você está lá no primeiro estágio, lá, você reconhecer, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso entender essa boa nova que ele trouxe, eu preciso viver, né, sobre, né, os ensinamentos dele. E aí você passa para o segundo estágio, quando você começa a aprender o que são. E aí depois você passa para o terceiro estágio, quando você começa ali a praticar bastante. E esse é o caminho, né? Até que você domine e seja da sua natureza. E eu acho que é também importante a gente lembrar que não é no final do caminho que a gente vai ser feliz, não. É no momento que a gente decide que a gente quer mudar, que a gente quer conhecer Jesus, que a gente quer melhorar. E aí a gente começa a praticar, e Jesus vai estar conosco pelo caminho. Acho que é importante a gente saber, né, disso. Pelo caminho, a gente encontra pessoas maravilhosas, né, que vão nos ajudar, que vão nos inspirar. Eu, por exemplo, participando aqui com vocês, eu conheci o Barbosa, né, participando lá do
Minuto com Jesus, conhecer as meninas, né? Que são pessoas, assim, maravilhosas, que te inspiram, que te ajudam, né? Que te sustentam, né? Pelo caminho. E aí a gente já consegue ter um gostinho da felicidade. Pelo caminho. Muito bom, é isso mesmo, bela explicação. Eu estou aí no segundo estágio ainda, tá? Meu também. Ô, Barbosa, depois que a Adelina fez toda essa exposição, que a gente consegue realmente entender esse processo, nós estamos iniciando um novo ano e a grande maioria de nós, né, cria objetivos para o ano que está nascendo, né? A gente traça os nossos planos, estabelece as nossas metas e desejamos atingir. Mas vou te fazer uma pergunta: por que poucos conseguem chegar no final do ano com essa realização traçada no início do ano? Que é aquele ímpeto, eu vou fazer, e aí chega no final, não fizer. Deixa eu contar uma historinha aqui. Eu tinha um lugarejo que estava passando por uma seca terrível. Então, juntou-se lá os sacerdotes, padres, pastores, espíritas, padres, todos. Vamos fazer uma oração com fé em praça pública, reunir toda a comunidade para pedir chuva. Nós temos que ter muita fé para fazer essas orações e pedir chuva. Então, reuniu-se a cidade todinha, foram para a praça, lá no centro da cidade, e começaram a fazer orações. Mas só um garoto levou o guarda-chuva. Então, essa é a fé que falta para nós. Nós ainda somos muito acomodados. A gente começa um projeto, tenta uma vez, tenta duas, não deu certo, parou. Vamos mudar para outra coisa, vamos desistir disso, vamos tentar outra coisa. Isso aqui não deu certo. Ainda não temos a paciência ensinada por Deus e por Jesus, que é tudo no tempo do Pai, não é no nosso tempo. Nós precisamos ter essa fé de que tudo que nós vamos fazer vai dar certo. E a gente escuta muitas vezes muitas pessoas dizerem: se não deu certo é porque Deus não quis. Ora, se Deus não quisesse que desse certo, ele não teria nem deixado a gente começar. Se nós começamos, é porque ele deixou. Se nós paramos, foi porque fomos preguiçosos. Porque não tivemos fé, não tivemos confiança, não tivemos esperança de que aquilo iria dar certo. Não lutamos por aquilo, não nos esforçamos. Ficamos esperando que ele viesse fazer por nós. E ele não vai descer lá do trono dele e chegar aqui, abrir uma loja para mim, montar tudo e ficar lá vendendo, gritando na porta, chamando compradores, não. Essa função é nossa. Ele nos dá a inteligência para abrirmos a loja, nos dá as condições de mantermos a loja, mas ele nos quer trabalhando na loja. Ele não vem trabalhar no nosso lugar, não. E assim em qualquer projeto de nossa vida. Nós ainda estamos muito acomodados, muito dependentes, né? Muito dependentes de que venha do céu. Acha-se que ainda estamos naquela época de Moisés, quando o maná caía do céu para o pessoal. Não, não cai mais não. Foi só naquela época mesmo. Agora, se você quiser, vá lá buscar o seu maná. Então, nós temos essa acomodação. É por isso que, muitas vezes, nós fazemos planos, mas não temos a coragem de levar nenhum deles adiante. E eu conheço muitas pessoas assim. Já estão em 50, 60, 40 e nunca acertaram nada na vida. Faz uma coisa, faz outra, e nunca dá certo nada na vida. Mas por quê? Por isso. Porque é acomodado. Ou quer enriquecer de vez, então eu abri aqui uma loja, investi 30 mil reais nessa loja, mas já está com 6 meses e o que eu tirei até agora foi R$1.000 só da loja. Quando é que eu vou tirar de 30 mil? Não vai dar certo, não. Fecha a loja, eu vou abrir outra coisa.
Ora, se você já tirou 1.000, você já começou. Vai em frente. Implementa. Trabalha. Mas não. Simplesmente, não vai dar certo, eu vou fechar. Então, está faltando muito isso. Infelizmente, quantas pessoas traçaram metas e metas no ano passado e não cumpriram 1 ou 2? Aliás, só cumpriram 1 ou 2 e deixaram para esse ano. Que esse ano eles consigam. Que esse ano, vocês que traçaram alguma meta, planejaram algo para vocês, tenham fé, trabalhem. Porque o trabalho é a única forma de você chegar onde você quer. Ninguém vai fazer por você. Quem tem que fazer é você mesmo. Muito bem, Barbosa. É uma coisa que a gente tem que realmente pensar, né? Porque eu também fiz as minhas metas. Eu fiz o ano passado e fiz esse ano. E é isso mesmo, Barbosa, é o trabalho, né? Agora, para a gente estabelecer as metas, a gente precisa realizar, fazer um trabalho dentro dessa meta que ela seja possível de ser realizada, né? Que seja algo útil para a gente, seja bom para a gente e também para o próximo, uma vez de que nós vamos estar cercados, né, de pessoas ao nosso lado sempre, né? Então tem que ser bom para todo mundo. E a meta não pode ser um objetivo só material. Ela tem que ter esse objetivo que nós estamos buscando hoje aqui com esse trabalho. É o objetivo espiritual. Eu preciso ir ao encontro da Boa Nova para que ela possa renovar o meu espírito e o meu coração. Porque aí eu vou ser realmente feliz. Quando nós deitamos para relaxar o nosso corpo, para tirar o nosso soninho, nós colocamos e temos que acordar numa hora no outro dia, nós colocamos o despertador para acordar naquela hora. Então, nós temos a esperança de que vamos acordar, mesmo sem ter a certeza. Nós temos a esperança de que vamos acordar. Então, nós temos que ter também essa esperança de que tudo que vamos fazer para nós e para o próximo vai dar certo. É a mesma esperança. Se nós temos esperança dessa forma, temos que ter também em tudo que nós vamos fazer. Exatamente. Então, para tudo isso que nós estamos conversando agora, Adelina, tem duas coisas que eu acho que é de super importância para nós. Sem isso, a gente não vai. E Jesus recomendou muito, né? Assim, nós precisamos ter ânimo e coragem para atingir os nossos objetivos, né? Como nós vamos buscar ter sempre esse ânimo e coragem todos os dias? Eu acho que é muito importante a gente trabalhar essa parte da positividade, se manter mais positivo, né? Porque muitos de nós somos muito negativos, a gente já pensa que vai dar errado, a gente já pensa no pior. E aí, se você vai pensando já com esses pensamentos negativos, vai estar mesmo fadado a dar errado. Porque você mesmo está aqui, ó, puxando para você energia negativa. E aí, com essas energias negativas, você vai ter ânimo? Não, você vai ter desânimo. Você vai ter coragem? Não, você vai querer nem tentar. Você fala, não, vai dar errado, vou gastar o meu tempo, né, fazendo alguma coisa que não vai dar certo. Então, eu acho que isso é um primeiro passo da gente se manter positivo, da gente fazer que nem o Barbosa falou agora, de você ter essa esperança que vai dar certo. Ele deu esse exemplo sobre o acordar, concordo plenamente, a gente tem que se manter dessa forma. E claro, né, que não é sobre essa positividade tóxica que se fala hoje em dia, né? Você precisa ter objetivos que são claros, que são atingíveis, que você sabe que você pode cumprir. Não adianta eu falar assim para vocês, não, porque no final do ano vocês vão ver. Eu vou ser tipo Gandhi, a pessoa mais paciente. Não vou, gente. Gandhi tá a uma evolução da minha muito, muito mais à frente. Mas eu posso, por exemplo, pensar assim, esse ano eu vou tentar brigar menos com a minha mãe. E essa já é a sua meta. Quando você chegar lá na frente, você viu, em comparação a 2023,
foi muito melhor. Você vai acertar todo o tempo? Não vai, né? Foi o que a gente viu lá sobre os estágios da aprendizagem, mas é algo que você se propõe, né? E quando você se propõe de fato, você tem aquele propósito e você vai atrás dele e você consegue, né? Desde que você tenha essa coragem, esse ânimo, essa positividade que você vai conseguir algo. Acho que uma segunda coisa também que a gente precisa aprender é a gente ser agradecido pelo que a gente já tem, né? Já é comprovado cientificamente que você ser grato, né, já te faz um bem enorme. Então é importante a gente todo dia agradecer pelas coisas que a gente já tem e aí buscar aquelas que a gente não tem, né? Eu acho que também é muito importante o que vocês falaram sobre não só buscar coisas materiais, né? E sim buscar coisas que vão fazer você crescer, tanto intelectualmente quanto moralmente, né? Então, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou aprender a bordar, esse ano eu vou aprender a dirigir, eu vou me matricular num curso no centro espírita, vou ler mais livros, né? Então, todas essas coisas que fazem um bem para você é importante. Eu tenho uma prima que ela gosta muito de ler, né? Então ela lê tipo muitos livros. E aí ela fala: ai, Dedê, você não conseguiu ler mais de 10 livros no ano? Eu falo: não, Núria, porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho que fazer muita coisa. Né? Você aproveita agora que você só estuda, que aí você consegue ler. Mas é um hábito, na verdade, né? Então, quando você tem um tempo livre, às vezes o que eu notei que eu fazia? Eu pegava o celular. E naquele tempo eu podia ter pego o livro, né? Então essa também já é uma meta minha desse ano, tipo, usar menos o celular no meu tempo livre e mais o livro, porque no fim das contas eu percebi que ela estava certa, minha prima estava certa. A gente tem o tempo, mas a gente não otimiza esse tempo da forma correta, né? Então acho que isso é uma coisa muito legal da gente pensar também para a gente fazer. E acho que é isso. Então, falando na questão do celular e livro, eu fui proibido de ir para o banheiro com o celular, né? Então, mas agora, ultimamente, eu tenho ido, eu já vou diminuir, porque eu vou tomar uma puxão de orelha, né? E eu não estou mais afim, nem em idade, nem afim de tomar puxão de orelha por coisa assim. E também, em determinados momentos, Barbosa gosta, em determinados momentos, ao invés de pegar o celular, pegar um livro. Porque você fala, vai ler um livro, parece que você precisa ler tudo num dia, um capítulo na hora que você lê. Não, você abre, né? Você lê um parágrafo, 2 parágrafos, e depois você fecha e pensa sobre ele, é muito interessante, porque você vai descobrir coisas maravilhosas. Você leu os 10 Mandamentos, eu li ontem, eu fiz uma palestra sobre esse tema, e eu comecei a estudar o primeiro mandamento. Ele é de uma beleza assim que eu nunca tinha visto. Os outros mandamentos é tudo que eu não posso fazer, que ainda faço. Né? Então, porque eu estou no segundo estágio aí também, né? Mas eu estou lutando muito para ir para o terceiro. Então, são coisas que nós precisamos fazer que é saudável para o nosso ser. Você dá uma lida, dá uma pensada a respeito, né? Porque a gente lê e não raciocina sobre, não medita sobre. E aí, então, fica algo mecânico. Mas é muito importante isso, ler, né? Mas, então, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nosso tema aborda, ele diz que não veio destruir a lei e tem o item o Cristo, é o terceiro item. E Kardec, então, diz: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens.
Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, a base da sua doutrina. Então, a base da doutrina de Jesus, ele está dizendo, né, que é, então, o nosso dever para com Deus e para com o nosso próximo. Que não foge, ele é amar, né? Não tem jeito. Você ama a Deus e ama o próximo. E o Barbosa, com essa colocação que Allan Kardec fez aqui, você acredita que todos os nossos sonhos e anseios devem estar atrelados às leis de Deus? Com certeza, Irandir. Essa é uma citação do Kardec, é uma interpretação espírita dele, né? Isso depende muito das crenças e valores de cada indivíduo. O amor, esse prevalece. O Espiritismo enfatiza a importância de vivermos de acordo com os princípios éticos e espirituais, sempre observando e respeitando os deveres para com Deus e com o próximo. Outras crenças, talvez, pensem de forma diferente, ou ajam de uma forma diferente, e temos que respeitar cada crença como ela é. A Adelina citou aí, e eu também falei, que antigamente, antes de Jesus, esses mandamentos existiam. Essa lei de amor existia, mas ela não era posta em prática pelos sacerdotes, né? Eles não amavam o próximo. Eles viviam do próximo, né? Viviam de doações, de ofertas, as quais eles mesmos, muitas vezes, fabricavam estas ofertas para fossem compradas e doadas para eles, né? A exemplo das ovelhas, como a gente sabe. Então, eles não amavam o próximo, eles amavam o que o próximo fazia para eles. Então, hoje, muitos ainda de nós ainda continuam com essa mesma mentalidade. Eu amo a mim, primeiro eu, segundo eu, e depois de mim sou eu. Não existe o ele, só existe o nós, né? Então, ainda vivemos, infelizmente, dessa forma, mas caminhando para a mudança. O amor ao próximo, esse é o que deve prevalecer. Então, baseado no que você disse, eu interpreto que os meus sonhos e anseios realmente têm o próximo como uma medida, né? Porque ele está do meu lado. Mesmo que o meu anseio seja que o meu anseio seja material, por exemplo, eu vou comprar uma casa, né? Eu vou lidar com o quê? Com pessoas. Então, o meu sonho é ter a casa. Mas eu não posso levar vantagem em cima das pessoas, como você falou, Barbosa, porque eu quero ter uma casa, né? Então, realmente, tudo está atrelado à lei de Deus. Eu vou comprar um carro, eu não vou chegar lá desmerecendo. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa, principalmente com essas pessoas aqui, na praia, o pessoal vende objetos, artesanatos feitos por eles, e a gente sabe que artesanato dá um trabalho muito grande para ser feito, né? E a pessoa diz, R$100, né? Uma toalha bonita, R$100. Ah, mas dai 30. Aí o cara precisa vender, porque ele vive daquilo. Ah, se o senhor me der 50, 40, não se falamos mais nisso. E o coitado acaba vendendo. Então, quer dizer, eu quero ter aquela peça, mas eu desprezo o trabalho daquela pessoa. Eu posso reivindicar um desconto? Posso. Mas eu não devo nunca fazer isso, reduzir em 60%, 70% o preço que me é oferecido. Se você não tem dinheiro, não compre, deixe quem tem, compre. Porque aquela pessoa precisa. E aqui a gente vê muito disso, sabe? E a pessoa sai se gabando. Tá vendo? Tem que pechinchar. Isso não é pechincha. E aquele que vendeu por 40 e ele falou que era 100, tá? Ele necessita disso porque ele tem uma família. Então, tudo que eu anseio, eu acredito, que o Barbosa acabou de dizer para a gente, eu interpreto que eu preciso fazer tudo de acordo com a lei divina, para que eu possa realmente ter serenidade, tranquilidade,
Paz. E aí o cara vai fazer igual o Barbosa falou, ele vai deitar para dormir, vai certo que vai acordar. Se ele acordar no mundo espiritual, não tem problema nenhum, porque ele está tranquilo. Você ia falar, Barbosa? Essa comparação que você fez da casa é igual quando você se alegra, né? Dá pulos de alegria quando acha algum dinheiro na rua. E achei R$100. A sua alegria é a tristeza de alguém. Porque alguém perdeu. E talvez aquele alguém que perdeu estivesse precisando daquele dinheiro e só tivesse aquele dinheiro. Mas você se alegrou porque achou. Ah, mas eu não sei de quem era. Tudo bem, você não sabe de quem era. Mas precisa se alegrar? Precisa dar tantos pulos por isso? Não é? Pense na tristeza de quem perdeu. É a falta da honestidade, né? Não tem como devolver, né? Não tem como devolver, mas pelo menos fazer uma prece por ele que perdeu, né? E usar o dinheiro de forma correta, né? Já que eu achei, eu não posso doar esse dinheiro para uma instituição, fazer alguma coisa, a não ser que você esteja muito necessitado, aí é outro departamento, né? Mas realmente nós precisamos pensar no outro. Fala dele. Sabe o que vocês estão comentando, né? Me lembra muito também, por exemplo, a forma como muitas empresas agem, né? E aí é realmente isso que está faltando, né? Até as empresas em si, né? Ter atrelado aos seus valores o respeito ao próximo. Que quando você tem isso como valor da sua empresa, você está ali produzindo serviços ou produtos que vão ajudar as pessoas, né, no seu dia a dia. E aí eu estava vendo até nos noticiários esse caso gravíssimo que está acontecendo na cidade de vocês, né? E aí você vê, foi uma empresa que ela apenas pensou no próprio lucro, mas não pensou nas pessoas que moram nessa região, no prejuízo que ela poderia causar a essas pessoas. E aí, isso é cobrado por Deus. Você está colocando a vida de muitas pessoas em prejuízo, você está prejudicando pessoas que estão perdendo suas casas, não podem morar mais aonde moravam, né? Colocando em risco a vida de muitas pessoas. E eu acho que muitas pessoas, elas agem ainda como se eu posso fazer, né? Porque tem o poder, tem o dinheiro, e se esquece que acima dele, quem tem o poder é Deus. E que ele vive sobre essa lei de Deus, sobre essa lei divina, que é para todos, né? Então, quanto mais os nossos objetivos estiverem atrelados a essa lei divina, mais a gente anda conforme as leis de Deus e mais a gente é feliz, né? Não é bom a gente saber que a gente está ajudando alguém, né, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, né? Agora, quando você só tem esse sentimento de egoísta, de querer mais, né, a ganância de querer mais dinheiro, mais poder, que você, com essas ações, você está prejudicando outras pessoas, acho que o resultado, no fim, não vai ser bom. Talvez nessa encarnação ele viva muito bem, mas e na próxima? Né? Acho que a gente tem que pensar com essa visão mais futura também, né? Muito bem, Dê. Então, me explica para nós aqui, Dê, como desenvolver o verdadeiro sentido da lei de Deus. É só seguir o que Jesus exemplificou. Simples assim, mais ou menos, né? E importante também se manter firme, né, durante as nossas provas, né, com fé em Deus, com coragem para seguir o caminho que Jesus nos mostrou. Não é fácil, né? A gente precisa ser bastante corajosos para trabalhar no bem. Ter coragem de sair de casa para ir lá no seu projeto, para fazer a caridade, ter coragem para sair de casa para ir lá no centro espírita, ter coragem para estudar, ter coragem para trabalhar. E tudo isso a gente precisa, né, de ânimo, né, como a gente já tinha comentado. E diante de tudo isso, a gente não pode
esmorecer, né? Essa foi uma das recomendações que um mentor do Lar Ismael nos deu ao final dos trabalhos na festa da festa das crianças, mas assim, como não só por conta da festa das crianças, mas do trabalho, né, de todos do Lar Ismael durante o ano. Dá trabalho, né, a gente acordar cedo, estudar, preparar o podcast e tudo mais, mas a gente faz isso com gosto, né, com amor, né, que a gente tem esse objetivo de levar Jesus às pessoas, né, dá trabalho fazer uma festa de Natal das crianças, dá trabalho você fazer qualquer projeto social, né? E eu lembro que eu me senti muito cansada em vários momentos, assim, durante o projeto, a festa das crianças e tudo mais. E aí, quando o mentor falou sobre isso, ele disse, né? Ele fala assim, não esmoreçam. Como que no sentido que o nosso esforço, o nosso trabalho, ele não está passando desapercebido de Deus. Né? Ele vai ser recompensado, a gente já se sente recompensado quando termina, né? Você fica feliz, né, de ter feito algo útil, algo de bom, de você ter conseguido, naqueles momentos, seguir ali o que Jesus exemplificou. E ser do bem requer coragem, esforço e trabalho, né? Todo ato de bondade muda você mesmo e o mundo. Então é isso, não esmoreçam. Muito bem. Dando sequência, tem uma página muito bonita do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Vida e Caminho, no capítulo 17, tem por título Carta de Ano Novo. E ele diz, Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Barbosa, esse trecho aqui da mensagem do Emmanuel está de acordo com tudo que nós dissemos até agora referente ao eu não vim destruir a lei. Você pode fazer uma correlação entre os dois textos para podermos ter uma ideia dos caminhos a seguir nesse novo ano? Olha, Irandir, eu vejo da seguinte forma. Deus é tão maravilhoso, Deus é um Pai tão bom, que nos dá muitas e muitas chances de nos aperfeiçoarmos e mudarmos nossos comportamentos, evoluirmos. Esta é a finalidade das nossas reencarnações. Estamos nessa vida, já viemos de outra, talvez menos evoluído, talvez com muitos erros, que nessa que estamos tentando apagar esses erros, e outra que vier, com certeza chegaremos a era um pouco mais evoluído. Né? Assim também também cada dia, semana, mês e ano. Se tivermos vários planos e em um ano, né, que são 365 dias, não conseguimos realizá-los, Deus está nos dando e acabou de nos dar mais um ano, para que possamos ter a coragem, a força, a determinação e, acima de tudo, a fé, para que possamos concluir neste ano o que deixamos pendente no ano anterior, e realizarmos os planos que preparamos para este. Estamos mais evoluídos, estamos mais inteligentes, estamos mais sabidos, né? Estamos com mais vontade. Então, se estamos com mais vontade, estamos com mais determinação. Vamos realizar o que deixamos para trás, no ano passado, realizar neste ano. E os novos planos que traçamos, vamos também tentar realizá-los. Se não conseguirmos, faltar alguma coisinha, no próximo, Deus vai nos dar mais um ano, se Deus quiser, para realizarmos o que deixarmos neste ano. Então, é isso. Nós temos que ter isso em nossa mente. Exatamente.
Então, quando ele diz que ele não vem destruir a lei, ele permanece com a mesma lei, que é a lei de amor, do esforço, do trabalho, para que a gente possa realizar tudo aquilo que nós não conseguimos. Exatamente isso. Num ano, conseguir no outro, e conseguir, né? Porque é muito gostoso a gente conseguir chegar no final do ano e estar com, pô, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui aquilo. É, como a Adelina falou, dá muito trabalho, tá? Né? Mudar a nossa postura, seguir a lei de Deus, realmente dá muito trabalho, não é fácil, por isso que dá um trabalho, né? Mas nós conseguimos. E quando nós chegamos no final e falamos, poxa, eu pelo menos consegui, eu estou na segunda etapa ainda, mas eu já estou, porque é gradual, a saída, você também não aprende e sai, é tudo gradual, né? É difícil passar para a etapa seguinte, porque aí você tem que cumprir toda a lei para você passar para outra, né? Aí você passa para outra, aí começa nova etapa, tudo novo, né? Porque, como a Adelina falou lá no início, a lei de Deus ela é progressiva. Ele só me dá aquilo que eu consigo absorver hoje. E é muito, porque eu nem consigo absorver. Eu já consigo, mas não tenho a capacidade ainda, né? Quer dizer, eu tenho a capacidade, mas eu não consigo, é o contrário. Eu tenho a capacidade, e ele me dá, porque se me precisar capaz, mas eu não consigo chegar. Então, é importante nós fazermos isso, seguirmos a lei de Deus, seguindo essa lei, como Jesus nos mostrou, com amor, com carinho, com respeito, acima de tudo, a cada um de nós mesmos. Primeiro, eu preciso me amar para amar ao próximo, né? Muito bem, Barbosa. Então, prossegue Emmanuel nos dizendo, se tens inimigos, faze das horas renascer o caminho da reconciliação. É uma carta que ele está nos enviando. Se fostes ofendido, perdoa a fim de que o amor te clareia a estrada para a frente. Se descansastes em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem, com destemor para a colheita do porvir. Tudo que nós dissemos está aqui na carta de Emmanuel. E nós falamos sobre a lei de Deus. Gente, nós aqui não somos gênios, não. Nós só estamos reproduzindo o que estamos aprendendo, né? E Emmanuel está confirmando aqui. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procure a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Adelina, é um belo roteiro a seguir, não é mesmo? Este roteiro está conforme o que Jesus disse sobre eu não vim destruir a lei? Com certeza, né? Ele fala sobre perdoar, trabalhar pelo bem, ser alegre, né? Não deixar a tristeza fazer morada, que eram atributos, né? E habilidades que Jesus demonstrava o tempo todo, né? E ele exemplifica tudo isso ao povo quando ele perdoa os seus algozes, quando ele trabalha pelo próximo, ajudando a quem o procura, ou indo de encontro àqueles que se viam tristes, né, com a mensagem do reino de Deus, e lhes devolve a alegria, a esperança, né? Tudo isso está certinho. Muito bem. Então, dando sequência aqui, ele diz, Emmanuel continua esta carta dizendo, ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora, ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo.
esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Barbosa, continua aqui o roteiro para criarmos um belo ano. Mas me diga uma coisa, como conciliar isso com o meu dia a dia? Ou seja, meus problemas no lar, financeiro, no trabalho, vencer o meu mau humor, o cansaço, minhas indecisões diante dos desafios. Olha, está aí uma frasezinha, está aí nessa carta, né? Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso. Quando nós jogamos uma criança para cima, ela ri. Mas ela ri por quê? Porque ela sabe que na descida vai ter uma mão para amparar. E muitas vezes nós esquecemos que Jesus está do nosso lado sempre. Deus está nos amparando. E é difícil. Porém, não é impossível, não. Primeiro, temos que ter em mente que estamos aqui por algum motivo. Ele nos deu inteligência, nos deu força e nos deu sabedoria. Temos que começar a fazer uso diário disso. Todas essas coisas do dia a dia têm solução. Basta levantarmos a cabeça para usar a fé, a força e seguir em frente. Não se deixar abater como nós geralmente fazemos, pelo pequeno problema que chega, que nós transformamos numa montanha. É como se diz, às vezes, fulano faz tempestade de um copo d'água. E geralmente é isso. O problema chega, nós absorvemos aquele problema, deixamos muitas outras coisas de lado e focamos naquilo. E muitas vezes é uma coisa tão simples. A água, quando ela corre no rio, que encontra uma pedra, ela não se detém ali, não. Se ela não puder passar por cima da pedra, ela contorna a pedra, mas ela vai em frente. Então, por que nós não podemos fazer isso? O que são problemas? Problemas são lições. Está difícil, está complicado, está apertando, está endoidando minha cabeça, está me deixando louco, mas quando eu resolvo, eu saí dali com um aprendizado daquele problema. Ou para não voltar a deixar ele me incomodar novamente, ou para, com mais experiência, para que na frente, se vier algo parecido, eu já saber como resolver aquilo. No Evangelho temos a resposta para todas as questões que nos tiram sono. Vamos buscar sempre o Evangelho? Assim, aprenderemos a viver mais tranquilos e felizes, certo de que estamos no caminho certo e que nunca estamos sozinhos. Sejamos essa criança que é jogada para cima pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, que sabe que quando descer vai ter aquelas mãos que o amam e que vão segurá-lo, não vão deixá-lo cair no chão. Falta muito isso para nós. Essa fé, essa confiança e essa esperança. Muito bom, Barbosa. Principalmente a sua sonoplastia da chuva aí atrás. Está muito bonito. Melina, nós podemos fazer nossos planos, né, certos de que Jesus e a espiritualidade amiga virão nos ajudar a concretizar nossos objetivos. Mas eu te pergunto, eles não se interessam só pelas questões religiosas? Eles vão me ajudar também nessas questões materiais? Eles vão, porque, na verdade, né, a espiritualidade, ela se interessa pela nossa felicidade. E, né, a nossa felicidade, ela adentra todos esses aspectos, né, material, intelectual, espiritual, tudo. Então, se você der oportunidade a eles, eles vão estar envolvidos em todos os aspectos da sua vida. Isso eu acho muito bom, porque todo objetivo que a gente tiver, né, que seja de valia para o nosso crescimento moral e intelectual, eles virão, né, nos ajudar. Eu tenho um exemplo assim, muito forte assim, da minha prima, a Paula. Ela, num determinado momento da vida dela, ela criou um objetivo que ela iria estudar inglês fora do país. E aí ela foi ser au pair, né, cuidar de crianças numa casa de uma família americana.
E quando todo o processo, né, estava pronto, a gente fez um evangelho de família, com todo mundo junto, né, para pedir proteção para Paula, porque ela estava indo para um país longe de nós, né, um país de uma cultura completamente diferente, pessoas desconhecidas, né, ela não tinha ninguém lá, mas a gente tinha certeza que a espiritualidade ia estar com ela. E, olha, até me emociona. E eu lembro durante esse evangelho, né, tivemos algumas comunicações, né, dizendo que sim, ela iria ser protegida, que estaríamos com ela. E também, olha que interessante, meu pai viu 3 espíritos muito diferentes, que ele não reconheceu como sendo, assim, da família ou mentores, né? E aí ele entendeu que eram espíritos de lá, dos Estados Unidos, que também vieram conhecer a nossa família, conhecer a Paula, né? Que iria para lá, para casa dessa família, viver com essa família, né? Quem que é essa pessoa? Então você vê que existe, né, ali por detrás de um objetivo que ela teve, que era de estudar, né, um idioma, todo um intercâmbio ali espiritual dos espíritos dos Estados Unidos com os nossos aqui no Brasil, né, para receber alguém lá. Então, olha só que bonita essa preparação. Né? E isso não acontece só com ela, acontece com todos. Né? Quantas vezes durante o nosso trabalho você se viu lá em uma dificuldade, mas estava ali do seu lado um espírito amigo, né, te guiando, falando algumas coisinhas ali para você pegar sugestões, para te ajudar, né? Eu mesma, eu lembro que eu estava passando por uma dificuldade muito grande uma vez num serviço, e eu sonhei com a resposta, com a conta matemática que eu precisava fazer. E aí eu acordei no outro dia sabendo, eu tenho que fazer desse jeito. Eu tenho certeza que foram eles que me mostraram como é que eu tinha que proceder, né? E eu acho que durante a nossa vida, todos os nossos objetivos que a gente precisa envolver Deus neles, né? Então, pedir proteção, pedir para a espiritualidade estar com você, na escola, no trabalho, até nas festividades que você vai, né? Como você vai se encontrar com seus amigos, tudo. Eles podem estar presentes em tudo. No casamento da minha irmã, tenho certeza que os meus avós estavam lá, felizes, também comemorando junto. Né? Eles só vivem numa dimensão diferente, mas a nossa felicidade é importante para eles. Né? Então, isso é muito gratificante a gente saber, né? De que para o amor não existe distância. Né? Desculpa a emoção. Não, mas eu também me emocionei, que eu lembrei desse evangelho. Veja bem uma coisa. E quando a Paulinha foi, eu vim para cá, então faz 18 anos por aí, mais ou menos, 17, 18 anos, porque ela foi, eu acho que ela foi quase junto, dias ou mês na frente, uma coisa assim. Eu não sei quem foi primeiro. Nos diga, Adriana, como ela está hoje. Ela mora lá ainda. Então, você vê, é uma missão realmente, uma missão da vida dela. Ela casou, ela tem 2 filhos, e ela, olha, vou te contar, ela é a luz dali daquela região onde ela mora. Porque as pessoas olham para ela e eu vejo que eles veem que ela é diferente. Mas não por ela ser brasileira, sabe? Ela é diferente por toda a educação moral que ela tem. Ela é alegre, ela ajuda as pessoas, coisas que não é comum para eles, sabe? Uma coisa que quando eu estava lá com ela uma vez, ela tinha lá um escorregador, né? Que ela não estava usando mais. Aí tinha uma vizinha lá, ela falou assim, olha, vem aqui, pega esse escorregador e leva pro seu filho. E ela levou um susto, assim, não, mas você não vai vender ela? Porque lá tudo é muito material, sabe? Vende, compra, essas coisas. Ela, não, eu não estou usando, pode levar, né? Porque para ela é uma coisa muito natural, é uma coisa dela, né? E as pessoas veem ela assim como amorosa, amiga. Nossa, ela é uma luz mesmo ali na região onde ela mora.
A Paulinha é diferenciada. Que bom. Ela é completamente diferente. Ela é um carinho, um amor, uma alegria impressionante, né? E uma disposição, um ânimo, uma coragem muito E grande. não é fácil, né? Porque ela continua ali assim, sozinha, né? Muitas coisas é difícil para ela. Não é fácil você morar num outro país e agora tem 2 pessoas que dependem dela, que são os filhos, e você se manter firme, assim, eu acho bonito isso, ela se mantém firme no propósito, ela não deixa a tristeza abater, ela não deixa a solidão chegar, ela faz alguma coisa, ela se vira, então ela é um exemplo muito, muito forte, assim, para minha família. E isto é colocar, né, as questões, o amar a Deus acima de todas as coisas, que é o não vir destruir a lei mesmo. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ser solícito, né? E em qualquer lugar, né? No trabalho, em casa, nós estamos, então, aí, podemos estar pedindo aos espíritos, porque eles não se interessam só, eles não ficam lá rezando, não. Eles ficam trabalhando para o nosso bem. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. Barbosa pode responder primeiro. Como encaixar o eu não vim destruir a lei no meu dia a dia? Fazendo o que ele nos ensinou. Simples. Amando mais, sendo mais caridoso, sendo mais fiel a Deus, em todos os sentidos, deixando as coisas ruins de lado e absorvendo as coisas boas, e olhando para cada irmão como se fôssemos nós mesmos. É simples. Mais difícil, né, Barbosa? Mas a gente consegue. Delina, e aí? É igual a minha resposta com a dele, né? Eu acho que Jesus ele deixou essa receita para a gente seguir, né? Então é o amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho, não tem como você se desviar dele. Se você se desviar, vai dar problema. E a gente se desvia e a gente. Não, vamos voltar. Melhor aqui. Melhor aqui. Eu vou fazer também uma pergunta para os dois aqui, né? O que você aprendeu, né, no ano passado e que vai agora, né, reformular de acordo com o evangelho que Jesus nos trouxe? Eu aprendi, Irandi, durante o ano passado, muita coisa. No início do ano passado, eu era mais mal e hoje sou bem menos. Aprendi a ter humildade, aprendi a ser um pouco mais paciente, ainda não sou paciente, mas já aprendi um pouco mais. Aprendi a ser menos violento, que eu achava que não era. Né? Hoje eu sei que sou violento, porque a violência não é só física, tem a violência da palavra, do gesto. Então, hoje eu já me contenho quando vou partir para isso. Sou menos arrogante, agora isso aí eu diminui bem mesmo, essa arrogância que eu tinha, de querer ser o bambambam, de querer ser o melhor em muitas coisas. E esse ano eu quero lutar, né, para acrescentar mais coisas à minha vida. Mais amor ao próximo, mais assistência, mais amabilidade, mais carinho e mais amor ao meu próximo. Porque eu fazendo isso, estou fazendo para mim também. Muito bem, muito bem. E você, Dê? Eu aprendi muitas coisas, né? E ainda estou aprendendo, que é um processo, né? Uma das coisas que eu estou aprendendo ainda é que, por exemplo, não dá para você querer que as pessoas sejam do jeito que você quer, né? E para isso, eu tenho que aprender a ouvir mais, a ter mais paciência, a perdoar, né? E é bem difícil, mas eu tenho fé que eu consigo. Dessa encarnação, não sei, mas qualquer coisa tem a próxima. A gente vai caminhando, né? Muito bom. Eu aprendi. Deixa só os juros para a próxima. Eu aprendi também algumas coisas importantes para mim, né? É óbvio, cada um tem que aprender para si.
A questão do aguardar o tempo de Deus, né? Porque eu sou muito rapidinho, quero fazer tudo muito rápido, e então eu aprendi, né? Isso que você falou também, de não esperar que as pessoas sejam como eu quero que elas sejam, né? Ou, muito pelo contrário, eu tenho que ser o que eu quero ser, né? E também, gente, a disciplina. A disciplina é algo que eu não tinha entendido muito bem quando o Chico disse, que o Emmanuel disse para ele, disciplina, 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 e agora eu estou aprendendo, né? Porque e a respeitar o que me dizem, ouvir, pensar e respeitar. A primeira coisa é ouvir, saber ouvir. Não adianta, né? As pessoas vêm e falam, você tem que ouvir. E como nós temos, graças a Deus, o auxílio da espiritualidade assim muito presente, quando eles me dizem alguma coisa, né, normalmente não é o que eu quero ouvir, né? Mas aí eles sempre dizem, pensa nisso. Aí você fica meio chateado no começo e depois você pensa, você fica envergonhado depois, né? Então isso é muito importante. Por quê? Eu não fiz por quê? Porque eu não fui disciplinado, eu não segui a lei de Deus, né? E eu aprendi que eu preciso aprender muito, 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 e aprender é pôr em prática. Esse que é o problema. Aprendeu, aprendi, está aqui. Mas eu não pus em prática, eu não consigo. Então, foi uma coisa muito importante. 2. Exato. Então, aí eu quero, então, de acordo com a minha vida daqui para frente, baseada na lei de Deus. Baseada na lei de Deus. Se eu respeitar a lei de Deus, consequentemente, eu cumpro tranquilamente a lei dos homens. Não tem como. Mais fácil. Né? Ô, Barbosa, vamos lá. Em que ponto Deus está dentro do seu planejamento para este ano que se inicia? Hoje e sempre. Ele sempre esteve e estará em todos os meus planos. Hoje eu aprendi que cada coisa que eu for fazer, se ele não estiver comigo, não adianta nem eu tentar. Não vou conseguir nada. Então, em todos os meus planos, eu sempre coloquei e coloco ele na frente. Não deixando para ele fazer, só pedindo ajuda e orientação dele. Eu que faço. Mas ele está em todos os meus planos. Muito bem, e você, Dê? Também, né? Ele precisa estar em todo o planejamento, porque eu preciso dele quando eu vou trabalhar, eu preciso que ele me ajude a desenvolver as minhas tarefas da melhor maneira possível, que me ajude no desenvolvimento das aulas da evangelização para as crianças, para os adolescentes, me ajude a ter mais paciência quando eu estiver dirigindo. Você e o Barbosa estão ali, ó. Putz, Barbosa, dirigir em São Paulo, olha, é um teste de paciência. A ser mais humilde. É complicado, né? Essa paciência ainda me falta. E a ter mais paciência com os familiares, né? A gente precisa, acho que isso é uma consciência que a gente precisa realmente ter, que Deus precisa estar conosco, né? A gente precisa, aliás, Ele está conosco, mas a gente precisa, né, também saber que Ele está conosco, né? Porque assim fica mais fácil da gente conversar, né? E falar, olha, assim, Deus, olha aí, agora vamos fazer a nossa aulinha aqui, vamos lá, me ajuda. E eu tenho certeza, assim, que Ele me ajuda. Teve um dia que eu precisava montar a aula da evangelização, que é de sexta-feira de manhã, né, as aulinhas deles, e era quinta-feira e eu ainda não tinha conseguido parar para fazer, e aí bem nessa quinta-feira eu tive uma enxaqueca, assim, uma dor nas costas, tá horrível,
Aí eu falo assim, não, vou descansar um pouco e aí depois eu vou fazer mais à noite. Mas já era tipo 10 da noite, eu lembro que meus pais estavam até dormindo. Mas eu fiquei assim, na esperança, não, eles sempre me ajudam, não é agora que eles vão me faltar. Aí no momento que eu sentei na frente do computador, aí pareceu que eu já tinha aula assim na minha cabeça. Fiz os diálogos, fiz a historinha com os personagens e aí pronto, deu certo. Então, isso é muito bom, né? Porque eu sei que ele vai estar lá comigo, me ajudando, né? Não é um trabalho só meu, é um trabalho do lar, Ismael. Então, eu sei que tem muitos espíritos envolvidos, né, nesse trabalho que estão me ajudando, né? Mesmo quando eu passar por alguma dificuldade, eu posso contar com eles. E eu tendo essa certeza, né, de que Deus está comigo nesse planejamento, né? Então, ele vai conseguir me ajudar e também vai perdoar minhas faltas, vai me dar coragem, vai me dar alegria para eu persistir e continuar tentando mudar e ser melhor, né? Porque a gente está nessa luta diária, mas se a gente tem esse propósito, né, de seguir Jesus durante os nossos dias e tentar ser melhor, eu sei que tem dias que a gente não vai acertar, mas vai ter dias que a gente vai acertar e a gente precisa comemorar, hein? Essas pequenas vitórias. Exato. Eu acho que isso é o que nós estamos aprendendo, né? Então, Deus está no meu planejamento também, né? Em todos os momentos, né? Em todos os meus planos, Ele está ali comigo. E eu vou fazer um convite para você que está nos ouvindo, para que faça isso. Coloque Deus em todos os seus planos. Não importa qual o plano que você for. E não esqueça que Ele está junto com você. E aí, quando você for sair de casa, você vai para o mercado, vai para a padaria, vai para algum lugar, peça proteção para ele, para que ele possa, junto com. Deixar que o seu anjo de guarda o conduza, para que não aconteça nada desagradável, ou se acontecer alguma coisa, você tem um comportamento diferente do comportamento que normalmente a gente tem. Isso é estar com Deus. Não é que nós vamos ser guardados de tudo, não, nós estamos no mundo e as coisas acontecem através das circunstâncias, mas nós não precisamos nos desesperar porque aconteceu isso ou aquilo. Mas vamos colocar Deus do nosso lado para ter mais serenidade, mais equilíbrio. E tudo com Deus é mais fácil, como a Adelina falou. É exatamente assim que acontece. Né? Ô, Barbosa, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. O que você pode dizer a todos que nos assistem, que os incentive a trabalhar intensamente para ter um ano de realizações? Essa pergunta também é para a Adelina. Por favor, Barbosa. Que tenham fé, tenham força, tenham paciência, sejam humildes, sejam valentes em tudo o que forem fazer, sempre respeitando as leis de Deus, sempre respeitando o seu irmão, sempre olhando de lado, para trás e para frente, e para baixo. Olhando para frente para seguir a sua meta, alcançar a sua meta. Olhando para trás, observando os erros que já cometeu para não cometê-los na frente. Olhando de lado para ver os seus irmãos, que precisam de você e que também podem lhe ajudar. E olhando para baixo, para verem, observarem se não estão pisando ou maltratando alguém, para conseguir os seus objetivos. Este é o meu conselho, essa é a minha orientação, é esse o meu pedido. Ultrapassem todas as pedras, ultrapassem todos os obstáculos. Só não ultrapassem o que não for bom para o seu irmão. Pare, pense, trabalhe em conjunto. Sejam amigos, sejam irmãos, sejam amorosos. Muito bem, Dê, e você? Bem, no ano que se passou, tivemos nossas alegrias, nossas lutas, nossos sofrimentos, nossas aprendizagens, porque tudo isso faz parte do nosso amadurecimento, faz parte do nosso crescimento, e tudo isso fortalece o nosso espírito. Então, temos o ano novo, quando podemos recomeçar.
levamos a bagagem de aprendizado do ano anterior e seguimos adiante com uma nova mala para encher com os aprendizados do ano novo. É um recomeço para nos reconciliarmos conosco mesmo, com o nosso irmão. É um recomeço onde podemos ser diferentes, onde podemos ser mais amorosos, onde podemos trabalhar mais pelo bem, pela paz do mundo, onde podemos ficar mais perto de Deus através das nossas atitudes. É um recomeço de ideias, de sentimentos, recomeço para conquistarmos o pão de cada dia e sempre lembrar que Deus está conosco. Então, que em cada dia, 2024, possamos levar no coração os ensinamentos que Jesus nos deixou e que possamos externá-los sendo agentes da paz, sendo empáticos, tolerantes, indulgentes, sendo a alegria do ambiente, sendo a doçura na vida daqueles que estão ao nosso redor. É isso. Muito bem. E eu desejo também que todos nós possamos trabalhar com alegria. Esse ano nós precisamos de Jesus. E Jesus é a boa nova. A boa nova é a alegria. Eu desejo também que o seu ano novo seja um ano novo com uma vivência de Jesus, cheio de alegria. Porque Jesus é a boa nova. E a boa nova é o Evangelho. E o Evangelho faz o quê? Ele refrigera, ele renova o nosso espírito e o nosso coração. Ele é o caminho para que nós sejamos felizes. Então, desta forma, seguindo esse evangelho, nós teremos um ano muito melhor. E terminamos, então, estamos terminando o nosso podcast. Delina, as suas considerações finais. Eu acho que eu já falei muito do que eu dei para todo mundo. Então, um feliz 2024 para todos, que todos possamos ter Deus juntinho de nós, que nós possamos andar no caminho que Jesus nos exemplificou e que os nossos podcasts sejam de grande valia na sua vida, porque é isso que a gente quer, trazer Jesus para mais pertinho do seu coração. E é isso, um grande beijo a todos. Barbosa, considerações finais? Quero desejar a todos, como a Adelina já falou, um feliz 2024 a todos, com Jesus no coração, com Deus no seu caminho, na sua frente, e que estejamos juntos em mais esse ano, nós aqui, vocês de aí, nos ouvindo, nos assistindo e comentando. Que a nossa intenção é essa, é levar cada vez mais perto de vocês o Evangelho de Jesus Cristo. Feliz Ano Novo para todos, beijo no coração. Bom, eu quero agradecer então a Adelina, ao Barbosa, por suas colocações muito importantes sobre esse tema que é apaixonante e convidar a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube, no Instagram e também no Spotify. E também no Amazon Music, não se esqueçam. Quero agradecer a toda a nossa equipe espiritual desse projeto que nos auxilia e nos inspira. Ao nosso Mestre Jesus, porque inspirou a todos nós para que nós conseguíssemos chegar até aqui. Desejar muita luz, muita paz, muito trabalho em 2024. E que você receba muito carinho e muito amor. E obrigado por sua audiência. Eu quero terminar com uns versos de Casimiro Cunha, na carta de Ano Bom. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura e sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Se, na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho
teu ano será feliz. Não te esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar ninguém. Ano novo pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda a fé, o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe e no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Queridos amigos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo podcast. Tchau!